Olá, neste vídeo eu estarei resolvendo as questões aplicadas dos slides das unidades 6 e 7. O exemplo 1 de aplicação. Se a demanda y de um certo bem, dada por esta função aqui, né? 4.000 menos 3x ao quadrado mais x ao cubo, onde x é o preço, tá? Y demanda, x preço. Verifique se ela é crescente ou decrescente para esses valores aqui. 2, 10 e 20. Bom, para você saber sobre o comportamento de uma função y, né, com relação ao seu crescimento ou decrescimento, você utiliza a derivada dessa função. Então nós vamos utilizar o y', a derivada da função y. Se você quer saber, por exemplo, qual é a demanda quando o preço for igual a 2, você vai pegar esse valor 2 e jogar na função, né, na função original. Você joga o valor de x aqui e calcula a demanda. Só que esse valor que você vai obter aqui para a demanda, justamente vai te dar o nível de demanda, a quantidade demandada, né, a quantidade procurada para o valor do preço que você tem. Só que não te fala se nesse ponto a função está crescendo ou decrescendo. Agora, a derivada da função y é o y'. Vai me falar se a função y está crescendo ou decrescendo. E qual é a taxa de crescimento ou de decrescimento. E ela pode também não estar nem crescendo e nem decrescendo. Então a derivada nos fornece a taxa de variação da função original. Okay? Ela não é a mesma coisa que a função original. Bom, derivada de 4.000, nós já vimos lá nas regras. Derivada de uma constante é zero. Tá? Derivada de menos 30x ao quadrado. O menos 30 é uma constante, só que agora multiplica um termo variável, né, que é o x ao quadrado. Então eu mantenho essa constante e derivo x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2, que é multiplicado por 2, x elevado a quanto? A 2 menos 1, aqui, né? 2 menos 1, que vai dar 1. Você pode fazer direto essa derivada. Mais a derivada de x ao cubo. Então o 3 lá do expoente vem multiplicando. E no lugar do expoente, que era 3, eu subtraio 1. Isso é regra de derivação. Okay? Portanto, a derivada da função y pode ser escrita como menos 30 que multiplica 2, menos 60. X elevado a quanto? 2 menos 1, x elevado a 1. Então, simplesmente x mais 3x ao quadrado. Tá, e essa é a função derivada. É ela que eu vou utilizar para lançar esses valores de x e verificar se a função para esses valores de preço, né, de x, se a função está crescendo ou se ela está decrescendo. Então nós já obtivemos lá a derivada, né, dessa função y aqui, que deu menos 60x mais 3x ao quadrado. Fazendo a substituição, por exemplo, de x por 2, eu vou ter a y' de 2, né, se quiser indicar assim. Tá? É menos 60 que multiplica 2, mais 3 que multiplica 2 ao quadrado. Tá? Nós temos que fazer as contas aí. Vai dar menos 120, mais 2 ao quadrado, 4 multiplicado por 3, a 12. Portanto, menos 108. Tá aí, olha. Quando o preço é 2, a função y ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque a derivada, lembrando, né, que a derivada que dá a taxa de variação da função original, uma taxa de variação. Tá? Ela é negativa. Ela está me dizendo aqui que para cada aumento de preço de uma unidade, no preço de R$1 no preço, nesse ponto, quando o preço está nesse nível, a demanda, a quantidade demandada tende a cair 108 unidades para cada aumento de R$1 no preço. O que acontece quando o x é igual a 10? Lá quando o preço praticado é 10. Olha, o y' de 10 é igual a menos 60 que multiplica 10, mais 3 que multiplica 10 ao quadrado. Tá? Menos 60 que multiplica 10 dá menos 600.
3 que multiplica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, com mais 3, desculpa, multiplicado por 3, 300. Resultado, menos 300. Olha aí, decrescente também. Tá? E um detalhe, né? Está decrescendo também, e está decrescendo numa velocidade ainda maior. Quer dizer que o preço elevado aqui, né, igual a 10, bem maior do que 2, além de fazer com que a demanda esteja mais baixa, né, ela caiu aqui, a demanda, quando o preço aumentou de 2 para 10. Há uma queda, uma taxa de queda, quando o preço é 10, bem maior. Significa que se eu aumentar, por exemplo, nesse momento aqui, aumentar mais R$1, há uma tendência de queda de 300 unidades na demanda. Tá, ok? E o que acontece, por exemplo, quando o preço é igual a 20? Fazendo a substituição na derivada, nós vamos ter menos 60 que multiplica 20, mais 3 que multiplica 20 ao quadrado. Menos 60 que multiplica 20 é menos 1.200. 20 ao quadrado, 400. Multiplicado por 3, 1.200 também. Dá zero, olha que interessante. Chegou nesse momento aqui, tá? A taxa de variação é zero, ou seja, a função não é nem crescente e nem decrescente. Tá? Não decresce e não cresce. Ok? Tá? Mais ou menos aconteceu isso. Olha, quando está lá no nível 2, né, de preço, tá? Eu não sei em que lugar que está a demanda aqui, mas ela está caindo. Tá caindo. Quando chega no nível 10 de preço, a queda é mais acentuada ainda, né? O nível de queda. Aqui está caindo, mas não tão acentuadamente. Aqui cai mais rapidamente. Só que chegou lá no 20, quando chega no 20 aconteceu algo desse tipo. Olha, parou de cair. Ok? Daí, o outro exemplo. Agora é uma função custo total, mas é uma função matemática, mudou o nome só. Né? Tá aí, ó, que depende da quantidade, é menos q ao quadrado sobre 2, mais 575q, o q está fazendo o papel do x, mais 30.000. 30.000 é o custo fixo. Né? Essa função custo é uma parábola que tem concavidade voltada para baixo. Vocês podem fazer lá no Excel ou podem consultar o vídeo que fala da função quadrática para elaborar o gráfico dessa função. O que eu quero é o cálculo da taxa de crescimento. Falou em taxa de variação, taxa de crescimento, taxa de decrescimento, é derivada. Tá? Para essas quantidades, q igual a 0, q igual a 100, é mais ou menos o que nós já fizemos no outro exercício. Tá? Eu vou calcular a taxa de variação para esses valores de x. Isso daqui está fazendo o papel da variável x. Aqui é a quantidade q. Mas qual é a quantidade produzida para a qual a taxa de crescimento, ou seja, a derivada, né, da função custo, se iguala a zero? Vamos lá então. Primeiro momento, tem aí a função, nós vamos derivá-la. C' de q é igual. O q ao quadrado, eu vou derivar, então mantenho aqui o menos, vai ficar 2q elevado a 1. Vamos mais rápido aqui nessa derivada. Dividido por 2, que é a constante que acompanha a parte variável. Ela se mantém. Mais 575q. A derivada de 575q é 575. Por quê? Q elevado a 1, quando você deriva, vai ficar 1q elevado a 1 menos 1, que dá 0. Né? Então fica 1q elevado a 0. Todo número elevado a 0, exceto o próprio 0, dá 0. Portanto, vai ficar 1 que multiplica 1, que elevado a 0 é 1. 1 que multiplica 1 dá 1. Tá? Então, você vai colocar aqui 575 multiplicado por 1. Nem precisa, né? Mais a derivada de 30.000, derivada de constante é 0. Ok? Olha, nós podemos cancelar 2 com 2, fica menos q mais 575. Esta é a derivada da função custo total. Esta é a função que nos dá a taxa de variação do custo. Ok? Bom, o que nós queremos é calcular essa taxa de variação para zero, para a quantidade zero. Então fica menos 0 mais 575.
que dá 575. Positivo, aí a função é crescente aqui, né? Significa que cada aumento de uma unidade, quando você está no nível 0 de produção, cada aumento aí de uma unidade aqui vai provocar um aumento de R$ 575 reais no custo. Quando o nível de produção é 100, então qual é a taxa de variação? Nesse caso aqui é menos 100 mais 575, que dá 475. Olha aí, continua crescendo o custo quando o nível de produção é 100. Tá? É crescente. Mas o aumento de uma unidade, né, vai provocar um aumento de R$ 475 reais no custo. E quando é igual a 600, nós teremos menos 600 mais 575, que é igual a menos 25. Detalhe aqui, ó, negativo. Então a função aqui está decrescendo. O que aconteceu com o custo aqui? Tá? Ele está diminuindo à medida que aumenta o nível de produção. Está numa taxa pequena de queda, mas está diminuindo. Ok? O item B, nós vamos aproveitar essa derivada aí. Eu quero saber quando, para que valor, né, de quantidade a taxa de variação se iguala a zero. Ou seja, quando a derivada é zero. Tá? Então fica menos que mais 575 igual a zero. Resolvendo aqui, menos que igual a menos 575, multiplicando por menos 1, que igual a 575. Tá? Então, para esse nível de produção, o custo parou de crescer. A taxa de crescimento é zero. Tá? Nós temos aqui, inclusive, o gráfico. Para esse valor 575 está mais ou menos aqui. Tá? Para esse nível aqui, pronto, parou de crescer. Chegou lá nos 600, né? Já começa, aqui é bem pequena ainda a queda aqui em relação às outras taxas, mas já começa a decrescer. Né? Para zero você percebe que cresce mais rapidamente aqui. Para a quantidade igual a 100 continua crescendo, mas já de maneira um pouco menos acentuada. À medida que vai aumentando aqui, percebam que continua o crescimento, tá? Mas de uma maneira menos acentuada.